Bom dia, graça e paz. Pode sentar. Estou muito feliz de estar aqui. É um prazer imenso poder estar esta manhã com você. Me chamo Tiger, sou pastor lá na PIB de Marília. Eu sou pastor de crianças até 11 anos, isso mesmo, um homem líder de ministério infantil. Eu sou casado com a Isabela, esse ano nós vamos fazer 6 anos. E somos papais de um fenômeno chamado Estevão. O Estevão fez 1 ano, não sei se dá para colocar a foto aí, projetar. E o Estevão fez 1 ano agora em março. E esse nome é profético antes dele nascer. Ou melhor, antes da Isabela ficar grávida, eu já sabia que ia ser um menino. E Deus já tinha me falado que seria Estevão. E tá aí esse presente de Deus. E o Estevão, ele vai ir para as nações. Já está declarado. Já orei por ele na imersão. Deus me deu uma visão. E ele vai viajar muito pregando o evangelho. E ele já é um grande fenômeno. Bom, eu tenho 29 anos. Eu sei que meu nome é meio estranho. Minha mãe não tirou do Thundercats nenhum filme de super-herói. Às vezes fica perguntando, que nome é esse? Então meu nome é Tiger. E eu estou lá na PIB de Marília faz 10 anos. E faz 10 anos que eu entreguei minha vida para Jesus. E Deus tem feito algo maravilhoso no meio das crianças. Eu vou contar um pouco algumas histórias bem legais. Mas vamos para um texto maravilhoso que eu gostaria de ler com você, para a gente orar lá em Lucas capítulo 1, versículo 14. Nós vamos ler até o versículo 17. Antes de ler, vamos orar? Pai, muito obrigado, Deus. Nós queremos te agradecer pelo privilégio de podermos juntos ouvir a tua palavra e, acima de tudo, ser transformados, Deus, no nosso modo de falar, de pensar, de agir. Espírito Santo, o Senhor é bem-vindo neste lugar. Fala mesmo conosco, toca o nosso coração, para que possamos ser ainda mais pais, líderes, discípulos do Senhor, cheios do teu Espírito Santo, para impactar as vidas, cuidar bem da nossa família. E realmente, Deus, expandir o teu reino aonde o Senhor nos levar, Pai. Em nome de Jesus, amém. Lucas 1, do 14 ao 17, fala assim: terás prazer e alegria, e muitos se alegrarão no seu nascimento. Porque será grande diante do Senhor, e não beberá vinho, nem bebida forte, e será cheio do Espírito Santo. Repita comigo: cheio do Espírito Santo. Já desde o ventre de sua mãe, e converterá muitos dos filhos de Israel ao Senhor seu Deus. Irá diante dele no espírito e poder de Elias, para converter os corações dos pais aos filhos, e os rebeldes à prudência dos justos, com o fim de preparar ao Senhor um povo bem disposto. Essa palavra em especial é sobre João. O interessante sobre isso é que o seu pai e a sua mãe, Zacarias e Isabel, eles tinham, e nessa história para nós hoje, tem algumas situações muito importantes para que venhamos entender, para que tudo aquilo que João teve, Zacarias viveu, Isabel viveu, também é para os nossos dias. Eu vou explicar isso para você. Se você observar nesse mesmo texto, e por favor não feche sua Bíblia, deixa aí em Lucas 1, que nós vamos ler outros versículos dessa história. João, ele vem antes de Jesus, basicamente aí os seus 6 meses mais velho que Jesus. E nós sabemos a história que ele prepara o caminho para o Senhor. Ele vem antes de Jesus como um grande profeta, mas João tem as suas particularidades que naquela época, ou às vezes para nós, é um pouco estranho, parece. Mas você observa algo especial sobre a vida dele, primeiro por causa do seu pai e da sua mãe. Zacarias, o pai de João, ele tinha algumas responsabilidades. E olha só, lá em Lucas 1, versículo 6, fala assim, ó:
Zacarias e Isabel eram justos aos olhos de Deus e obedeciam cuidadosamente a todos os mandamentos e estatutos do Senhor. Esse versículo chama atenção para o tema dessa palavra. Pais cheios do Espírito Santo geram filhos cheios do Espírito Santo. Zacarias e Isabel, nesse versículo 6 de Lucas 1, é nítido uma coisa: eles obedeciam todos os mandamentos do Senhor e eram justos aos olhos de Deus. Primeira coisa, para se viver um avivamento dentro de casa, na família e com os filhos, é necessário santidade e vida com Deus. Às vezes tem muita coisa acontecendo dentro da família, e aí eu coloco a família como algo geral, não só dentro da sua casa, uma família cristã que vive segundo a palavra de Deus e etc. Por que eu estou dizendo isso? Se você fazer vista grossa do que acontece, os ataques que estão acontecendo na família hoje, você vai perder. Você vai ser atacado, porque uma das principais estratégias do inimigo é desfalecer e acabar a família. Seja em um relacionamento, marido para com a sua esposa, esposa para com o seu marido, e os filhos para com os pais, e os pais para com os filhos. Até mesmo uma das coisas que na verdade que dão mais problemas de filho para com o pai: comunicação. Porque hoje parece que é moda todo mundo ficar depressivo. Não sei se você sabia disso, mas Marília, o índice de suicídio em Marília é dos maiores do Brasil. E aí você começa a observar, e eu digo mais, a questão do suicídio, se você pega algumas reportagens lá, principalmente de jornais locais e tudo mais, porque muitas vezes isso não está saindo na mídia, são de adolescentes e jovens. 2017, uma adolescente se enforcou. A mãe chega em casa e vê o corpo dela estendido na garagem. E aí você começa a observar algumas situações de onde as pessoas querem saber do porquê. Por que acontece isso? Por que esse ataque da mídia na família? O porquê que quer destruir a família? Por que quer desconstruir a família hoje? Porque essa ideologia hoje de dizer que família, ela pode ser do mesmo sexo. O porquê que muitas vezes o divórcio... Não, tudo bem divorciar. Tudo bem uma criança ficar só crescendo com o pai. Tudo bem só crescer com a mãe, não ter uma figura de pai. Tudo bem, tudo bem, tudo bem. E aí esse tudo bem acaba destruindo a família. Você começa a observar em alguns pontos específicos da palavra de Deus e histórias onde sempre Deus levanta pessoas, sempre tem família no meio. Não importa o que vai acontecer com a pessoa, sempre tem alguma coisa voltada para a família. Seja um milagre que um profeta vai ser usado para fazer, seja no Antigo Testamento e principalmente no Novo, nem se fale. E aí você observa que nas premissas de Deus, que vai ser justo aos olhos de Deus, é essa atitude de Zacarias e Isabel. E olha só, hein? Estéril, já velhos, não tinham filhos. Em Lucas 1, versículo 6, aqui, Isabel ainda não estava grávida. Não tinha ainda recebido esse milagre de Deus. E é interessante esse texto por causa disso aqui, ó. Eram justos e viviam conforme a palavra de Deus. Meu irmão, minha irmã, se às vezes você está passando por algum tipo de dificuldade dentro da sua casa, a primeira coisa que você precisa fazer: viva segundo a palavra de Deus. Você pode falar assim para mim: Tiger, mas eu estou passando tanta dificuldade que eu estou chegando no meu limite aonde eu vou resolver por mim mesmo. Eu vou começar a tomar minhas próprias decisões, porque eu não estou vendo nenhuma luz no fim do túnel. Eu não consigo ver aonde Deus está mudando e pegando as peças para começar a ver o milagre. A questão é: apenas creia. Você precisa crer que Deus, Ele é o centro e Ele é o Senhor da sua família. E outra, principalmente você que é mãe
pai de jovem, adolescente, pré-adolescente, aquilo que o mundo diz, porque não é uma verdade, que às vezes é uma idade meio que rebelde. A hora que você diz sim, entende não. Quando você fala não, ele entende sim. Você fala o seu filho entende Z e etc. Fala assim, poxa vida, o que está acontecendo? Parece eu sou um pai ruim, eu estou orando, eu estou buscando, parece que o meu filho não está entendendo. Calma. A questão é, o maior foco que uma família precisa ter não é em livros de autoajuda, não é só, que aí eu creio que é extremamente importante, em conselhos que vão te fazer ser um pai ou uma mãe muito melhor, mas o seu primeiro foco é na palavra de Deus e ser justo diante dos olhos de Deus. Se todo mundo entendesse isso, como você está entendendo hoje, com certeza absoluta, eu acredito que você vai concordar comigo, a família, e aí a gente entra no nosso país, a família brasileira estaria vivendo outra coisa, muito melhor, muito mais do que vive hoje. Então você começa a observar que existe ainda algo, para que aconteça um milagre, uma atitude. Zacarias e Isabel tinham essas atitudes. Ser justo aos olhos de Deus, e eles viviam segundo a palavra. E isso era de mais valia e mais importante para os dois. Porque Zacarias, ele vivia no templo. E olha só como que é interessante. No versículo 8 fala assim, ó: certo dia Zacarias estava servindo diante de Deus no templo. Se nós contextualizarmos isso hoje, é o que você está fazendo hoje. Você está servindo ao Senhor, ou se não, você que serve em um ministério, você precisa ser Zacarias. Seja uma palavra essa para os homens e também para as mulheres, entenda. A questão principal aqui é algo que acontece importante, de como uma família ela precisa servir dentro da igreja. Eu estou dizendo, colocar a mão na massa. Meu irmão, minha irmã, se você vem para a igreja, fica sentado, vai embora e só quer receber, isso não é evangelho. Você precisa entender o versículo: feliz é aquele que dá do quê? Recebe. Zacarias estava no templo servindo. Ele não estava só adorando, ele estava servindo. O servir é você fazer algo. Você precisa se doar para as pessoas. Seja você que vai ficar na recepção quando for o dia da escala da sua região, seja você para limpar o banheiro da igreja, seja você na cantina, seja no ministério infantil, seja aonde for, você precisa servir. Pais cheios do Espírito Santo geram filhos cheios do Espírito Santo. Pais servos vão gerar filhos servos. Você vai querer seu filho aqui, ele vem aqui, igual o pastor falou. Os jovens nem. Não vão servir. Tem pai que começa a ter, aí eu não sei se vai chegar à sua realidade, eu espero que o Espírito Santo possa tocar o seu coração, para que você mude ela, no sentido assim. O pai, ele leva o filho para uma festa. Eu não estou dizendo festa mundana, pode ser um aniversário. Com maior alegria. E aí o filho fica um tempo lá, que o filho vai ligar para o pai para buscar ele 1h da manhã. E o pai busca tranquilamente. Agora, para ir em vigília? Para ir para o culto? Não, filho, mas o pai está cansado. Você prefere muito mais estar cansado e ver seu filho se perder, ou você prefere deixar o seu cansaço de lado e trazer o seu filho para a igreja, para a vigília, ele ser cheio do Espírito Santo, e aí Deus vai falando com ele, aí ele sai da vida de pecado e vira um filho obediente. A questão é, por isso que eu estou dizendo, nós não podemos fazer vista grossa, porque é um estalo para o inimigo colocar qualquer coisa diante do seu filho, até mesmo de você, pai e mãe, para que você venha se desviar dos mandamentos. A questão é, se não existir santidade dentro de casa, não adianta você vir aqui, levantar suas mãos e falar assim: sou santo. A Bíblia diz em relação a isso, e é muito claro, não adianta nada você querer ganhar multidões e dentro da sua casa você não consegue pastorear. Isso é extremamente importante que você entenda. Eu estou dizendo isso porque os pais precisam amar servir, amar em buscar a Deus de todo o coração, como Zacarias fez.
Porque ele não estava se preocupando, e você não vê no texto, ele toda hora dizer para Deus: Deus, a minha esposa, ela não engravida, nós temos um sonho, eu gostaria de ser pai, a minha esposa gostaria de ter o privilégio de poder ser mãe. Não, você não vê isso. Ele está servindo. Uma das situações que é importante que você vai entender é: se você está esperando um milagre, seja o que for, uma cura, uma resposta de Deus, algo que você precisa ser direcionado pelo Espírito Santo e etc., você precisa entender uma coisa: além de você buscar e o adorá-lo, você precisa servir. Quanto mais você se preocupa com as coisas de Deus, Ele vai começar a mexer nas coisas que você precisa viver. Eu não estou dizendo que nós precisamos ser os crentes alienados. A gente não sabe o que está acontecendo lá fora. A gente vive nas quatro paredes e a gente não consegue influenciar as famílias que mais precisam da sua presença, porque hoje você é Jesus. O Espírito Santo habita em você, e essas palavras de conhecimento, palavras de sabedoria, quem vai começar a dar para as famílias de Lins é você. Você hoje é um foco de avivamento nas casas onde não há a chama do Espírito Santo. Ainda não há a palavra de Deus sendo vivida. É através de você. E aí você olha para Zacarias, você vê um coração completamente de um adorador. Está no templo, servindo, adorando, tomando as suas responsabilidades. Então, às vezes você pode falar assim para mim: tá bom, Tiger, eu entendi. Mas você quer dizer então que se eu começar a servir, realmente vai acontecer alguma coisa diferente na minha vida? Com toda certeza. Não há possibilidade de você dar atenção para o coração de Deus e aquilo que Ele quer para a igreja dele, como noiva. Quando você dá atenção para isso, é algo óbvio. Não tem como você não receber as bênçãos do Senhor. Eu não estou dizendo só nas questões onde você precisa receber alguma coisa, quero um emprego novo. Não estou dizendo só em relação a isso. Mas às vezes é uma palavra de mudança de vida que você precisa ter. Porque se você observar aqui, ainda João não tinha nascido. E o pai dele já era um verdadeiro adorador e servo dentro do templo. Então, João não veio para mudar. E olha que mudou, hein? Mas não veio somente para mudar a vida de Zacarias e Isabel no 360 graus assim. Porque agora eu sei que filho muda completamente a vida de um casal. Mas muito. Quem é pai aqui, levanta a mão aí. Vocês concordam ou não? Mas assim, muito. Muito mesmo. E João ia mudar. Como Jesus mudou de Maria, de José, como tantos outros filhos. Mas entenda, Zacarias não mudou o coração dele de adorador, de servo, em Deus e para com Deus, depois que João, como milagre que veio, nasceu. Não. O interessante olha só o que diz lá no versículo 11 até o 13. Então o anjo do Senhor lhe apareceu à direita do altar de incenso. Presta atenção, vamos interpretar esse texto. Se o anjo apareceu a Zacarias, tá bom? O anjo está aparecendo a Zacarias aqui. À direita do altar de incenso, aonde Zacarias estava? No templo, concorda ou não? Próximo. Ao vê-lo, Zacarias ficou abalado e assustado. Próximo. O anjo, porém, lhe disse: não tenha medo, Zacarias. Sua oração foi ouvida. Isabel, sua esposa, lhe dará um filho, e você o chamará João. Você precisa entender que antes que o milagre aconteça dentro da sua casa, o milagre vai acontecer em você. E de muitas vezes vai acontecer dentro do templo. O que é o templo? Não é só esse lugar maravilhoso aqui, lindo. Mas pode ser a sua célula. E aí entra também dentro da sua casa. Mas vai acontecer com você primeiro. E aí vai uma palavra específica para os homens. Por que o anjo não apareceu para Isabel, sendo que era que ficaria grávida? Por que o anjo não tirou, ou melhor, encurtou o espaço de tempo aqui, o caminho, e já foi falar com Isabel? Falou assim: Isabel, então você vai ficar grávida,
glória a Deus pela sua vida, e seu filho vai se chamar João. Não, foi com cabeça. Enquanto que os pais não forem cheios do Espírito Santo, passarem tempo diante de Deus, e principalmente viver aquilo que o mandamento diz, a casa vai ficar sem revelação. Homens, nós precisamos nos levantar, não só como homens de sabedoria, de hombridade, de força, de trabalho, mas a primeira coisa que você precisa entender é: nós precisamos ser homens cheios do Espírito Santo, sedentos pela palavra de Deus e amantes ainda mais da oração. Nós precisamos amar, ser apaixonados pela vida de oração. Você precisa ter tempo de oração para que a sua família venha receber revelação. Não há possibilidade disso não acontecer. As irmãs, as mães não vão receber? Me entenda, é óbvio que sim. Mas existe algo aqui nesse texto, nesses versículos aqui que nós lemos, algo especial para os pais. E mesmo que ainda você já é casado, ainda não é pai, já pega isso aqui. João aqui não tinha, Zacarias aqui ainda não tinha sido pai. Foi recebido uma palavra. Ia acontecer ainda. Aqui ainda é uma família sem filho. Entenda que isso é extremamente importante. Se nós não dermos essa devida atenção para aquilo que Deus quer revelar para a família, não vai existir revelação. Se não existe revelação, o povo vai morrer. A família morre. Você vai começar do que ouvir aquilo que Deus quer falar para você, você vai começar a ouvir aquilo que o mundo está dizendo. Você vai começar a ouvir as amizades que estão te influenciando para o mal, para aquilo que é ruim, para aquilo que você vai perder e não aquilo que você vai ganhar. E isso é muito sério. A minha pergunta é, e aí a gente contextualiza para os nossos dias de hoje: o que você tem assistido? O que você tem colocado no YouTube? Uma vez não, esse ano. E olha que, melhor, já estamos em abril já, né? Eu tive que atender uma mãe com um filho de 3. Irmãos, 3 anos. E olha só, no meio do culto, a criança, o menino, chega pro facilitador que estava ministrando, ele pega na barra assim e fala assim: tio, você sabia que eu tenho namorado? O facilitador ficou em choque, falou assim: como assim? Criança de 3 anos, não só por falar que tem namorado, o menino fala isso, como que ele sabe que pode ter um relacionamento? E aí a cabeça do facilitador virou uma bola de neve. Na hora ele parou, chamou a coordenadora lá que estava na escala, me chamou, falou assim: ó, tá acontecendo isso, isso e isso. Eu falei o seguinte: acabou o culto, pega a mãe desse menino, o pai, e leva para minha sala agora, depois que acabar. Então tá bom. Antes disso eu chamei o menino, assim: vem cá, leva ele lá na minha sala. E isso o culto rolando. Eu parei, fui lá na minha sala, chamei ele, dei um pirulito para ele, uma bala, chamei a atenção dele para mim e comecei a conversar. E aí, sempre que você quer saber aquilo que a criança está passando, pede para ela desenhar. E veja os desenhos que ela faz. E eu pedi para ela desenhar. E ela fez a mãe maior do que os demais da casa. Ali eu já vi que ele entendia que a mãe era líder. Alguma coisa em relação à liderança e a cabeça da família já estava errada para ele. Ele tinha que ter colocado o papai. Até aí ok, já descobriu alguma coisa. Fui perguntar para ele se ele tinha um namorado. Eu falei para ele: você tem um namorado? Ele: aham, um namorado. Eu: entendi. Mas é namorado ou namorada? Namorado. Mas quem que te falou que você tem um namorado? Aí ele falou, olha só, ele falou o nome de um youtuber. Eu falei assim: ele te falou? Já vou dizer para você não ficar vendo. O Lucas Neto. O Lucas Neto te falou? Falou. Se você entrar no YouTube e ver esse tipo de canal, você vai ver só palavrão e só coisa ridícula. E aí, beleza. Aí eu falei: então você
ele te falou que você tem? É, mas ele é o meu namorado. E aí a gente começou a descobrir que em algumas situações ele acha amigo do que namorado. Mas ele entendia namorado. Agora, onde ele ficou sabendo dessa palavra? Como ele sabe sobre a questão de relacionamento? Dentro da internet, peguei a mãe e conversei com ela. Você não sabia disso? É sério, sério? Eu falei assim, mas como que ele assiste isso? Sendo que ele tem 3 anos. Ele tem 3 anos. Então, sabe o que é? Eu vou fazer as minhas coisas, aí ele pede meu celular. Aí eu ponho para ele o que ele quer e eu vou fazer as minhas coisas. Que pastoreio é esse? Que discipulado profundo de mãe para com o filho é esse? Você acha que se ela continuar assim, se não for pela graça e misericórdia de Deus, vai ficar um filho rebelde, pode ser depois homossexual, seja o que for. Imagina, se eu não converso e dou um conselho. Eu estou dizendo isso pelas prioridades que às vezes nós vamos dar, porque Zacarias estava aonde ele deveria estar, no templo. E aqui o seu templo pode ser o seu quarto de leitura da palavra, chamar o seu filho para fazer isso, e assim por diante. Você fazer coisas saudáveis, você ter o seu tempo de qualidade com a sua família. Isso é templo. Isso é fazer o que Zacarias estava fazendo. E aí, você observa algumas coisas. Porque pais que buscam de todo o coração Deus tem experiências sobrenaturais. E Zacarias teve. Além de ter uma experiência sobrenatural, que aí o texto diz que ele fica até assustado, ele recebe um milagre. Agora imagina só, os dois, Zacarias e Isabel, recebendo essa palavra do milagre que vai começar a ser gerado dentro do ventre dela. Minha irmã, imagina isso. Toma essa palavra se você tem sonho de ser mãe. E além de você receber esse milagre em nome de Jesus, você saber que é Deus, é o Espírito Santo que deu essa palavra para você, e é Ele também gerando isso dentro do seu ventre. Imagina a cabeça de Isabel. Olha só, Isabel teve a primeira experiência antes de Maria. Maria recebeu a mesma palavra, guardar as devidas proporções entre João, de não se comparar João com Jesus, mas Isabel também recebeu uma palavra de Deus, e recebeu um milagre, onde ela era estéril, e agora ia ser gerada uma vida, e já sabia de antemão se era menino ou menina, não precisava nem fazer exame de sangue, nem o chá revelação não dava mais para fazer, porque já sabia o que seria. Imagina a alegria desse casal, e ainda mais essa confirmação dentro do coração deles. Nós estamos no caminho certo. Esse é o foco. O mandamento de Deus está sendo vivido dentro de casa. Nós como casal, família, somos justos diante de Deus. O favor de Deus veio sobre a nossa casa, porque os nossos olhos estão fixos na palavra de Deus, na obra, em servir, em amar o Senhor de todo o nosso coração. Eles entenderam isso. Milagre aconteceu. Às vezes o seu milagre hoje não é de vida, pode ser em outras áreas da sua família, mas a questão é, não perca o foco. Você não pode perder. E aí, olha só, vai lá para o versículo 39. E aqui é algo fantástico. Olha com quem Isabel vai se encontrar. Eu gostaria que você pudesse abrir a sua mente e ir lá para essa história, imaginar do jeitinho que você gostaria quando a gente começar a ler isso aqui. Imagina essa cena. Alguns dias depois, Maria dirigiu-se apressadamente à região montanhosa da Judéia, a cidade onde Zacarias morava. A gente vai até o versículo 45, tá? Ela entrou na casa e saudou Isabel. Em alta voz, Isabel exclamou: você é abençoada entre as mulheres, e abençoada é a criança em seu ventre, porque tenho a grande honra de receber a visita
da mãe do meu senhor. Quando ouvi sua saudação, o bebê em meu ventre se agitou de alegria. Você é abençoada, pois creu no que o Senhor disse que faria. E aí, você observa uma coisa que é interessante. Na minha versão, no versículo 41, fala assim, ó: ao ouvir a saudação de Maria, o bebê de Isabel se agitou dentro dela, e Isabel ficou cheia do Espírito Santo. Veja bem, Pentecostes não tinha acontecido. Ia demorar para Atos acontecer. Mas Isabel já estava cheia. Existia algo especial nesta amizade. Uma questão que é importante que você entenda aí, principalmente para você que é jovem também. Veja isso. Amizades cheias do Espírito Santo, amigos cheios do Espírito Santo, vão gerar essas amizades cheias do Espírito Santo para viver Pentecostes hoje. Você precisa saber com quem que você anda. Isabel tinha uma amizade fenomenal que todo mundo gostaria. A mãe do nosso Senhor. Imagina isso. Imagina Isabel vendo isso. Imagina Isabel tendo a saudação de Maria. E aí é uma questão mais incrível ainda em relação a esse acontecimento, que é o seguinte: Isabel não fica cheia do Espírito Santo e aí João se mexe dentro do seu ventre. A questão é, João, dentro do ventre da barriga de Isabel, ouve a saudação de Maria. João fica todo agitado no ventre da sua mãe, e depois Isabel fica cheia do Espírito Santo. Sabe uma questão aqui? Muitas vezes, nos nossos dias de hoje, as crianças ficarão tão cheias do Espírito Santo, mas tão cheias do Espírito Santo, que serão elas primeiro, para depois os adultos serem cheios do Espírito Santo. Aqui está a base bíblica para você entender que não existe Espírito Santo Júnior. Da mesma forma que o Espírito Santo unge a vida de um adulto, ele também vai ungir a vida de uma criança. Da mesma forma que um adulto pode profetizar, as crianças também podem profetizar. Da mesma forma que o adulto vai ser usado para curar uma pessoa, a criança também. Para pregar, a criança também. Para libertar, a criança também. Está aqui. E parece que nós estamos vendo as crianças como algo tipo assim, vai chegar a vez delas ainda. Você precisa entender que as crianças precisam ser ensinadas agora. A Bíblia diz isso, para que elas não venham se desviar nem para a esquerda e nem para a direita. Elas não podem ter atenção para o mundo e nem para as coisas do mundo, mas elas precisam estar com os olhos fixos no Senhor e na palavra, e ver em santidade, estudar, e elas vão ser verdadeiros profissionais, missionários, pastores, e elas vão influenciar em todas as esferas da sociedade. É isso. Agora imagina algo tão maravilhoso dentro dessa experiência que essas duas mulheres tiveram. E aí olha só que interessante. Zacarias saiu de cena, não sei se você observou. O texto não diz, eu não sei se mais para frente, mas eu acho que não. Você não sabe, a gente não sabe se Zacarias estava dentro da casa ou não. Eu acho que sim. Agora imagina ele vendo isso. Imagina ele ouvindo Isabel falar: olha, João se mexeu aqui. Olha que bonito, deixa eu colocar a mão. Eu falei assim, não, calma. Ele ouviu a voz de Maria e se agitou. E aí começa a imaginar Zacarias vendo a esposa dele cheia do Espírito Santo. Imagina. Você começa a observar que é algo tão maravilhoso essa experiência de João com o Espírito Santo e Isabel. Existia uma ligação entre mãe e filho aqui. Isso é tão forte, porque da mesma forma que chega um tempo onde a mãe, e aí nosso tempo, agora eu estou dizendo, tá bom?
que a mãe e o pai, eles ficam tão cheios do Espírito Santo, passam tão experiências com o Espírito Santo, eles vivem uma vida cheia do Espírito Santo no trabalho, na faculdade, no futebol, no inglês, aonde estiverem. E aí é tão forte a vida do Espírito Santo dentro da vida dos pais, que atinge os filhos assim de tabela. Às vezes um filho fazer nada. Por muitas vezes a importância que você precisa ter, aonde Zacarias fazia antes de saber do milagre de João dentro da barriga de Isabel. Muitas coisas aconteceram sobre a vida deste casal justamente por causa do antes. Existia algo antes no coração deles para que eles pudessem viver o milagre. O milagre. E é interessante que depois de tudo isso acontecer, a gente vai vendo o crescimento do João, e ele é aquele que não tinha para ele o privilégio de desamarrar as sandálias de Jesus, só que Jesus o honra. Ele foi o profeta que preparou o caminho. Ele foi completamente separado, consagrado para a obra. A questão principal é: nós precisamos levantar os próximos Joãos, da próxima e da nova geração. E aqui não é só as crianças, e não todas serão pastores, nem todas serão missionários, e a gente nem quer isso que aconteça. Mas tem uma que será um cientista, e é lá que ele vai influenciar. Às vezes seu filho, principalmente os meninos, a maioria diz que será jogador de futebol. Lá em Marília, outros querem trabalhar na NASA, porque quer ir para o espaço. Aí as meninas veterinária, quero ser médica, quero ser bailarina. Aí o menino é educação física, e eu quero ser, um falou que quer ser piloto de Fórmula 1. Imagina um piloto de Fórmula 1, discípulo de Jesus, cheio do Espírito Santo. Imagina um cientista cheio do Espírito Santo, trabalhando na NASA, brasileiro ainda. Vai sair de Lins. Você entende? São os próximos. É a nova geração. Mas não há possibilidade da igreja se levantar como um braço forte e fazer o possível e o impossível, desde investimento de material, espaço físico e tudo aquilo que a igreja já está fazendo, a sua igreja já está fazendo, para que o seu filho venha ser um influenciador lá fora, do propósito e do chamado do que Deus tem já colocado no coraçãozinho dele, sendo que a família está com o coração raquítico, fraco. Fraquinho, magrelo igual o meu aqui. Não tem como. Eu sempre digo que existe dois braços: igreja e família. E os dois precisam estar fortes e andarem juntos. Por isso que você precisa fazer o seu papel. A igreja não vai medir esforços para impactar a vida de uma criança, de um adolescente, de um jovem, de um adulto e de um idoso. Não vai mesmo. Mas a família precisa também estar nisso. E hoje, como nós estamos falando sobre família e filhos, é importante você entender o quanto que você precisa gerar isso dentro do coração do seu filho. Não há como você viver outra coisa. Existiu algo sobre o coração de Isabel. Você não vê, viu, minha irmã? Você não vê Isabel atrapalhar o ministério de Zacarias. Às vezes tem irmã que não quer deixar o marido ir para uma vigília. Olha aí Deus falando isso, viu? Às vezes atrapalha. De novo você vai lá, mas de novo encontro de homens, mas de novo você vai no discipulado com o pastor, mas de novo você vai fazer uma conversa com o pastor, mas de novo você vai querer ler a Bíblia. Uma vez meu pai chegou para mim, meu pai ainda não conhece, ele é, só que ele não sabe, ele é minha mãe, discípulo de Jesus, entendeu ou não? E aí chegou um dia, mas isso faz tempo, uns 5 anos atrás, eu estava bem aqui assim, no sofá, televisão aqui, eu era solteiro ainda.
E aí eu estava passando, lembro até hoje, eu não lembro o texto que era, mas eu lembro do livro. Eu estava lendo Romanos, deitado assim, lendo e tal. E aí ele passou, parou, voltou e falou assim: você ficar lendo isso aí faz mal, viu? Ficar lendo esse livro assim, você lê toda hora, não vai fazer bem pra você não, viu? E saiu. Tem pai fazendo isso com o filho. Às vezes, olha só como que é interessante. O que o seu filho traz para a igreja? O iPad ou a Bíblia? O tablet ou a Bíblia? Ele fica com o seu celular ou com a Bíblia? Não, mas aí eu tenho que dar atenção para ele. Ele tem que fazer alguma coisa. Ok, eu entendo isso. E não estou dizendo que é do demônio. Você pode dar, mas todas as vezes? Toda hora? Quando ele pedir, é isso que você vai dar para ele? Sempre? E a Bíblia? Não, mas ele é muito pequenininho. Dá uma Bíblia para ele. Mas o que ele vai fazer com ele? Não sei, um exemplo, o Estevão. Se dá uma Bíblia para ele, coisa que ele tem, a Bíblia está como? Mordida, tirou a página, está rasgada, mas tem a Bíblia. E aí, o que acontece quando às vezes eu faço com o Estevão? Ele gosta da Bíblia para ficar jogando. Criança de 1 ano, assim, você sabe, a criança pega uma coisa, o que ela faz? Ela joga. E ele está nessa, ele fica jogando. Aí ele joga, ele faz assim, fica apontando. Mas, o que eu estou colocando na cabeça dele? A palavra. Filho, olha a sua Bíblia. Pega a sua Bíblia aqui, dá a sua Bíblia pro papai. Olha que bonita a Bíblia. Olha que bonito. Olha a Bíblia, olha a Bíblia, Bíblia, Bíblia. Ele está escutando isso. E aí agora é o glória a Deus. A hora que fala glória a Deus, ele faz assim com a mãozinha. Você precisa falar. E aí, tem uma história interessante. Tinha uma mãe que ela foi dar de mamar para nenezinha, menos de 1 ano. Para você ver como que a criança pode ter experiências sobrenaturais. E aí, ela estava amamentando, e aí ela percebia que era uma menina, que os olhinhos dela iam muito para trás, e tinha uma janela atrás dela, assim, na cadeira de amamentação tinha uma janela. Ela ficava olhando assim para a janela, querendo mamar, mas cabecinha assim, com o olhinho, indo para a janela, para a janela, para a janela. E a mãe viu uma luz no olho dela, estranha. Chamou o pai. E aí a mãe na hora não entendeu, deu assim segundos, o Espírito Santo tocou o coração dela. Aí o Espírito Santo falou assim para ela: olha de novo no olho da sua filha. Quando a mãe olhou de novo no olho da filha, pelo reflexo do olho, ela viu um formato de um anjo. A nenê estava tendo uma visão. Hoje é uma líder de célula. O pastor viu alguns vídeos lá, por exemplo da Kathleen, e de tantos outros, aonde um junior, e a Kathleen hoje ela vai fazer 11 anos. Ela começou uma célula, 6 crianças, acho que uns 3 adultos. Se passar a gente vai saber o número mais ou menos, mas é parecido por aí. Na 3ª semana tinha 33 pessoas. Ela sozinha, ela vai ainda, ela não ia, ela vai em casa por casa no bairro, vai chamando a galera. Vai chamando, e aí no vídeo aparece a foto. É muita gente, 33 pessoas dentro da casa dela. E aí uma coisa que ela fala, no vídeo, a minha mãe diz que nós precisamos falar de Jesus e ganhar Marília. Onde ela ouve isso? Será que é só na igreja? Ela falou a frase, a minha mãe diz. A questão do exemplo, você precisa falar. Você precisa dizer. Às vezes o seu filho chora, você fala, fica quieto, moleque, vai pra lá. Às vezes você nem sabe o que está acontecendo. Às vezes o seu filho, ele vai falar alguma coisa para você e é meio ríspido. Às vezes é algo que é importante para ele, é algo que faz diferença para ele, seja algo pequeno para nós adultos, mas às vezes para uma criança não é. E aí, às vezes nós estamos dando as costas, literalmente, às vezes para dar um abraço para o filho. Onde você acha que ele vai procurar um abraço? Lá fora. Aí vai procurar um abraço de um amiguinho, de uma amiguinha, de vários amiguinhos, de várias amiguinhas. Aí você não sabe por que o comportamento do seu filho está indo de mal a pior, por causa de uma atitude. É difícil você conseguir conciliar todas as áreas da vida do seu filho. Você saber o que está acontecendo, concordo plenamente. Por isso que nós temos o Espírito Santo. Por isso que Deus vai sempre te dar essa sabedoria de Zacarias e Isabel, de saber
como treinar, discipular muito bem o seu filho para que ele venha a ser como João, ser como Jesus, ser como Elias, como Paulo e tantos outros. A questão é, nós precisamos ter essa atitude de Zacarias, de Isabel, antes de receber o milagre dentro de casa, antes das coisas acontecerem. Você precisa entender que existiu algo dentro do coração de Zacarias e Isabel que fez a diferença para que acontecesse também não só o milagre, mas na vida de João. João só continuou o legado que seus pais já tinham. E aí, há uma pergunta que você precisa dormir com ela e responder durante essa semana para você mesmo, deixa o Espírito Santo falar com você. Se seu filho e a sua filha fosse igual a você hoje, eles seriam verdadeiros discípulos de Jesus? Se seu filho ou a sua filha tivesse um ministério como você tem, eles seriam um exemplo de um grande ministério na questão aqui da sua igreja local, e frutificaria como você gostaria? Pensa nisso. Por quê? O seu teto será o chão dos seus filhos. É legado. Onde você parar, eles precisam dar continuidade, independente do que eles venham fazer. Mas para o reino de Deus, eles precisam dar continuidade. O seu teto será o chão deles. E o que você vai fazer? Como que você vai lidar? Isso é importante que você entenda. O que eu estou falando para você é dessa questão do Israel Salazar. Passou por um câncer. No dia que o Miguelzinho morreu, se você sabe, Israel Salazar já perdeu um filho com a Priscila dentro da barriga dela. Então imagina o estresse, emocional, tudo. Imagina isso. Quando ele morre, o Israel fica sabendo que tinha um câncer. Para nós da equipe, foi algo que não desestruturou, mas nos abalou muito na hora. Aí depois você viu Israel brincando, e às vezes você ficava mais triste, mais desanimado, você viu Israel alegre. Você falava assim, não é possível, eu que estou errado, o cara está certo. Então a gente começou o mutirão do Israel Salazar. Como? A gente ia para Santa Casa, ele fazia os tratamentos. Então, tipo assim, a gente chegava com ele para fazer companhia para ele 10 horas da manhã, 9 horas da manhã, a gente saía de lá 4 da tarde. Era um negócio absurdo. Não sei se, em nome de Jesus, tomara que ninguém passe por isso, mas se você já conheceu uma pessoa assim que fez tratamento de câncer, é invasivo, é muito ruim, machuca, emocionalmente, fisicamente, nem se fala, cai cabelo, as unhas ficam pretas, é um negócio assim absurdo. Mas você via ele super tranquilo. E aí nós temos o Face a Face de criança, que é sempre em outubro. Então esse vídeo ainda é fresquinho, né? Outubro estava aí. Faz muito tempo. E sempre tem um filme do final. E esse filme para nós, ele é muito importante. Por quê? Principalmente para a criança. Isso vai ficar nas redes pro resto da vida delas. Então quando elas tiverem 18, 15, 20 anos, 30 anos, elas vão poder mostrar para os filhos. Então, ao meu ver, não poderia fazer algo meia boca. Na verdade, eu não poderia fazer nada da minha boca. Com total excelência. E 2 semanas faltando, eu não tinha nada. Aí eu fui orar, Deus me deu. Quando eu estava ouvindo a música que vai passar no vídeo, Deus me deu a música do vídeo. E aí eu perguntei, e agora? Como que vai ser as imagens? Como que a gente vai demonstrar algo de interessante sobre isso? Por quê? O tema do encontro era sobre que Jesus era meu super-herói. Nós não desconstruímos o Superman para a criança. Ela pode assistir, não é pecado. E aí, guerra, super-herói, batalha, você precisa ser influente, tudo mais, isso que era no coração das crianças. Vídeo, e agora? Quem passou por uma guerra, faz pouco tempo, mas viveu um milagre? Israel. Aí nós fomos lá no Bosque de Marília, fizemos um vídeo bem legal, e você vai gostar muito. E esse testemunho, e ele fala sobre isso, de que o teto dele vai ser o chão de Emanuel.
que é o filhinho deles. E é isso que é importante que você venha entender. O quanto que nós, como pais, precisamos ver qual é o legado que nós vamos deixar. De influência. A mãe da Kathleen deu essa influência sobre a vida dela. E hoje ela está vivendo isso. Ela é da região vermelha. E olha só o que ela faz. Hello, eu sou a Kathleen e eu sou da região vermelha e da célula Filemon, e hoje eu vim contar um pouco como que eu faço para convidar as pessoas na minha célula. Eu chego da escola e aí eu faço todo dia toda quarta-feira os meus bilhetes. Para eu ir em porta de casa, evangelizando as pessoas para ir para a célula, porque cada vez mais a gente tem que ganhar a vida para Jesus, e sempre a minha mãe fala que a gente tem que ganhar a Marília inteira para Jesus. Desde o começo, quando o pastor Abra chamou eu, meu pai e a minha mãe para ser hospedeiros, o Deus colocou no meu coração que era para mim evangelizar as casas. Na primeira semana que começou a célula, veio 6 crianças e 2 adultos. Através das crianças e dos adultos, eles trouxeram mais crianças e mais pessoas. Na terceira semana, a gente estava com 33 pessoas em casa, entre adulto e entre crianças. Quando eu estava orando no meu quarto, Deus falou para mim, muito antes, quando a minha mãe e eu fui pegar a casa e meu pai estava trabalhando. Deus direcionou a minha mãe a ungir a porta de casa. Nós falamos que essa casa ia ser um lugar de oração, e hoje isso está se cumprindo na nossa casa. Agora eu tenho um recadinho para você aí. Deixa Deus te usar e vamos ganhar a Marília para Jesus. O meu nome é Kathleen, tenho 10 anos, sou da célula Filemon e da região vermelha. Você consegue observar que existe um discipulado dentro de casa. Existe, entre aspas, um Zacarias e uma Isabel lá. Então você observa que há a possibilidade de uma criança, 10, 7, 6 anos, 3 anos, de viver o sobrenatural. E isso é importante que você entenda. A Kathleen, ela vai fazer 11 anos. A Kathleen, ela flui no profético. E lá na nossa igreja nós temos a Escola Flecha, a Escola Profética e Sobrenatural de Crianças. Então, as nossas crianças de 8 a 11 anos, elas podem ser líderes. E elas vivem algo maravilhoso. E elas participaram do Face a Face, que é esse vídeo que você vai ver agora. A gente acha que nunca vai acontecer com a gente, que as dificuldades da vida, elas são na verdade para todas as outras pessoas, menos para mim e para você. Até que o dia mal chega. No ano passado nós estávamos muito felizes porque ganhamos o nosso primeiro filho, Miguelzinho, estava sendo gerado. Quando no 4º mês e meio nós recebemos a notícia de que o Miguel já não estava conosco. Ele havia falecido no dia do meu aniversário. E juntamente com o auxílio do Espírito Santo, que é o Consolador, nos levantamos. A nossa vida a 2 está melhor. Continuamos sonhando, continuamos com o desejo e o anseio no nosso coração de sermos pais. Em janeiro desse ano, recebemos a notícia de que seríamos pais novamente. E no final do mês, recebi a notícia de que enfrentaria a maior batalha da minha vida, do câncer. Mas nós não somos daqueles que retrocedem.
primeira vitória, no dia 5 de agosto, nasceu Emanuel, Deus conosco. Foi exatamente assim que nós nos sentimos na segunda batalha, no câncer. E agora, eu que já venci a guerra, junto com a minha família, sou um soldado mais bem preparado, mais forte, com mais fé, com mais unção, com mais garra, com mais vontade, com mais disposição, e recebi uma missão de Deus, de preparar a próxima geração. Levantar essa flecha chamada Emanuel, entesá-la no meu arco e enviá-la o mais longe que eu conseguir, para que o meu final seja o início glorioso dele, para que ele consiga chegar muito mais longe do que eu consegui chegar e fazer infinitamente mais daquilo que eu consegui, alicerçados no Senhor, com a garra e a vontade do Altíssimo. É assim que nós lutamos as nossas guerras. Esse aqui é o resultado de não esmorecer na batalha, de permanecer firme. Essa é a nossa primeira flecha, aquele que vai mais longe do que nós. É assim que nós lutamos as nossas guerras. Amém. Pegue as suas mãos, deixa eu orar por você. Deus, obrigado, Pai. Obrigado que nós estamos aqui ainda mais inspirados pela Tua Palavra, em vivermos aquilo que o Senhor tem para nós. Sabemos que Zacarias e Isabel viveram a vida deles, o milagre deles, mas eu declaro que os seus filhos aqui viverão grandes milagres, o impossível do Senhor sobre a casa de cada um aqui, em nome de Jesus, Pai. Vem mesmo com o seu favor, com a Tua palavra de revelação. Espírito Santo, enche, transborde a vida dos pais e das mães aqui representadas em nome de Jesus. Enche o coração dos filhos para a obediência para a Tua palavra e para com os seus pais em nome de Jesus. Nós declaramos como igreja que as famílias de Lins estão rendidas aos Teus pés em nome de Jesus. Famílias sedentas pela presença do Espírito Santo, vivendo a Tua palavra real nesta cidade aonde o Senhor nos colocar em nome de Jesus. Obrigado, Deus, porque cremos que estamos saindo daqui diferente como nós entramos. Saímos daqui, Senhor Jesus, a viver o avivamento dentro de casa, o avivamento dentro da família, o avivamento nos relacionamentos familiares em nome de Jesus. Nos capacite, nos oriente. Nós precisamos, Espírito Santo, da Tua palavra, das Tuas orientações e direções. Espírito Santo, obrigado. Nós chamamos e queremos ainda mais ser cheios da Tua presença do Senhor, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Aleluia.